que a gente canta em espanhol, eu vou arriscar a capela. Vamos lá. Meu Salvador, em sua bondade, al mundo malo descendió, y del abismo de maldad, él mi alma rescató. Seguridad me dio Jesús, cuando su mano me extendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me rescató. Acho ele de uma doçura muito linda. E evidentemente faz lembrar as minhas raízes, né? Mexe comigo, né? Se eu canto uma música em espanhol, né? Havendo cantado ela desde criança, mexe comigo. Mas eu tenho dentro de mim duas coisas. Eu tenho toda a minha tradição e tudo que é adquirido espírito crítico, que me foi incentivado pelos meus próprios pais, né? Então eu tenho as duas coisas, vieram deles. E eu queria compartilhar um pouquinho os pensamentos ao respeito desse Deus que desceu ao mundo tão mal. Deus, misericórdia da gente hoje, que nós consigamos refletir ao respeito das tuas coisas e que aquele que é a palavra tua venha a se tornar palavra viva, eficiente, eficaz para cada um de nós e venha transformar-nos, Deus, de forma profunda, que nós consigamos olhar para os textos que vamos olhar e descobrir ali vida para nós. Em nome de Jesus, amém. Esses dias eu recebi um vídeo, e sabe quando você recebe um vídeo de uma pessoa que você não está esperando? E que quando essa pessoa começa a falar, se diz, como diz o poeta, isso não vai prestar, sabe? Ele começa a falar e você diz, ai, 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 para onde que vai? Obrigado. E o vídeo começava muito bonito, falando do Natal, falando do tempo de reflexão, falando do menino Jesus, estava indo tudo muito bem, estava muito bom até demais. E ele mais ou menos já no final disse, é o momento para a gente parar, pensar, e fazermos planos para o ano que vem, termos um melhor negócio e blá, 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 blá. Ai, 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 estragou. Não conseguimos parar e pensar. Nos tem sido tirada a capacidade de refletir, de apenas acariciar a ideia, de ficarmos quietos, sem ter alguma tela que passa na nossa frente rapidinho. Isso aumenta mais a nossa ansiedade, que como se fôssemos bebês muito crescidos, vamos para a chupeta eletrônica para acalmar essa ansiedade, que nos provoca mais ansiedade e com a qual nós voltamos para a chupeta de novo. E entramos num ciclo. E parece que temos que estar prontos para o que deve vir constantemente. Quantos de vocês fazem um exercício regular de parar somente para olhar para o nada? De parar, somente parar. Não precisa estar fazendo uma coisa para. Eu estou planejando, estou me organizando, estou arquitetando, eu estou... Não, só para e pensa. Mete um medo danado. E eu gostaria de, neste culto de final de ano, como somos uma igreja de liturgia livre, se formos uma igreja de liturgia estrita, nós temos que seguir um certo roteiro, nós teríamos que reflexionar sobre o novo ano, sobre o ano que passou, tal. Mas eu gostaria de parar para refletir sobre a coisa mais portentosa, a mais poderosa, a mais incrível coisa que já aconteceu na face da terra.
E nós estamos nessas celebrações, nós passamos pelo Natal, mas com toda essa ansiedade e essa correria, ultimamente, literalmente só passamos. Estava vindo hoje para o culto matutino, né, para o nosso serviço matinal, e de repente eu vejo que a minha vizinha, somente uma, tinha um monte de adornos, de enfeites natalinos. Falei, nossa, ficou bonito, eu vou colocar não vou colocar nada, o Natal já passou. O Natal já passou, ele passou muito rápido. E nós vamos demorar muitos anos, talvez, até podermos voltar, se é que começamos agora, a simplesmente parar e ter aquela questão de refletir e pensar. Uma coisa que todos nós cristãos concordamos é de que Jesus é Deus. Essa é a mensagem básica do Natal. Deus se encarnou. Essa é a mensagem básica que permeia toda a cristandade, se bem que cristandade é uma palavra meio chata para usar, porque eu falo de fé e cristandade não necessariamente tem a ver com fé. Mas sendo cristãos, nós somos cristãos trinitários. Ou seja, nós acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém diria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí começa a raspar. E se eu digo Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai, alguém vai dizer, ai, nós somos trinitários, mas de forma alguma acreditamos num Deus que dentro dele está hierarquizado. E aqui já entramos no primeiro ponto da minha mensagem de hoje. Nós somos cristãos trinitários e nós não acreditamos em uma questão de hierarquia. Nós acreditamos numa unidade. E esse é o foco da minha mensagem hoje, a unidade e como que isso nos afeta. Vamos ao texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 8 ao 11. Jesus com seus discípulos, nós dizemos Jesus é Deus. E nós podemos dizer Deus é Jesus? Nos sentimos confortáveis com essa ideia? Por que não? Versículo 8, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos ao Pai e isso nos basta. Diz-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Existe na Trindade uma unidade, e parece que o assunto é muito teológico, né? Fala, pastor, domingo à noite, vai falar de teologia? Eu falo teologia todos os dias, por que não poderia ser domingo à noite? Né? Talvez seria mais adequado numa escola bíblica, talvez que sim, seria, e aqueles que não estão participando da escola bíblica estão perdendo um prato cheio na escola bíblica. Então convido para 2024 fazer diferente. Mas a Trindade não é hierárquica, não se trata de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se trata de uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso deveria de falar muito a nós, em como construímos igreja e como que a igreja se movimenta, se manifesta e se revela na sociedade. Não como uma coisa hierarquizada e impositiva, que desde um alto trono diz para a sociedade como que deve se comportar. E gasta seu
pouco tempo sobre a face da terra, discutindo qual que é a conduta correta, a forma de se vestir, a forma de se sentar, a forma de andar, etc. Em lugar de gastar tempo sendo uma unidade e andando em unanimidade. Mas nunca em uniformidade. O uniforme tem a ver com a estrutura militar, que é muito necessária para muitas coisas, não a nego, ok? Mas é a subtração da personalidade de cada pessoa. Não me interessa mais cada um dos soldados como indivíduos. Me interessa que estejam uniformizados, todos iguais, respondendo instantaneamente à ordem, sem sequer pensar. Na unanimidade é exatamente o contrário. Estamos unidos, ou seja, como o corpo está unido, o meu braço, o antebraço, a mão, ao tronco, etc., está unido, forma uma unidade. Mas ele anda unânime, porque se eu vou para cá, todo eu vou para lá. Não acontece o caso de, opa, não, calma, vamos para lá. Não. Uma mesma alma, um mesmo espírito, unânime, está indo para lá. Todo o corpo quer ir para lá. Cada parte do corpo almeja ir para lá. É muito distinto da uniformidade. Na Trindade, você não encontra uniformidade. Você encontra unidade e unanimidade. Agora, esta noite eu quero falar da unidade. Eu quero falar desses textos aqui, não vou usá-los mais do que isto, apenas esta questão que está aqui. Quem me vê a mim, vê o Pai, como diz, mostra-nos o Pai. E depois, versículo 10, não crees que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E depois ele continua falando que as obras que eu faço, as faço por mim mesmo? Não, mas pelo Pai que permanece ou está em mim. Vamos deixar isso no tinteiro um pouquinho, vamos deixar isso de molho. Tiago já fez o favor de ler alguns versículos importantíssimos, mas vamos ao início e depois ao final de Mateus, Mateus 1:23. Mateus 1:23 é uma referência a Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Como a nossa sociedade corre muito, pouco para e pouco paramos para pensar nessa realidade. Deus com a gente. Claro, como nós estamos no ano 2023, quase 24, né, nós pensamos numa questão mais espiritualizada, meio até mística. Aí eu senti Deus. Ah? Muito do além, né? E não do aquém. Tudo bem, é verdade que Deus é o completamente outro, é o completamente diferente, Ele é o eterno. Só a partir daí, já radicalmente diferente de nós. Ele é infinito. É um contraste tremendo com a nossa realidade. Isso é verdade. E justamente por ser verdade, deveria chamar muito a atenção esta fala, somente este texto, deveria ser suficiente para a gente parar e pensar. Deus, o Criador, o Eterno, o Infinito, o Todo-Poderoso, o Onisciente, com a gente. Deus conosco. Que nome absurdo esse? Deus lá, nós aqui. É exatamente isso. Como diz um filósofo, o único paradoxo que a fé cristã tem é esse: Deus conosco. Deus entre nós. E como que é Deus conosco? Na manjedoura, o bebezinho, que se tivesse fraldas, porque era pano, né? Se tivesse fraldas, as iria sujar, como qualquer outro bebê, que precisava ser amamentado como qualquer outro bebê.
Deus conosco, Deus na manjedoura, Deus entre os animais que ali comiam e ali faziam suas necessidades, Deus conosco. Deus que fede e cheira como nós fedemos e cheiramos se não nos cuidarmos. Deus conosco, que precisou de cuidados para não cair e bater a cabeça, que precisou que alguém segurasse as mãos para aprender a caminhar, que aprendeu as primeiras palavras por ensaio e erro. Deus conosco, Emmanuel. Por isso que quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus diz, Felipe, faz tanto tempo que eu estou entre vocês me dizem, mostra-nos o Pai. O Pai e eu somos uma unidade, existe uma unidade entre nós dois. Se você me vê, você viu o Pai. Tudo que você precisa ver está aqui. Por isso que a gente insiste tanto em que o ato da conversão não há necessidade de mais nada quando nós aceitamos Jesus. Quem que vem a morar em nós? Se Jesus está assentado à direita de Deus, como a Bíblia diz, é o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito, de forma tal que não nos falta mais nada. Nada. Jesus prometeu que ia enviar outro Consolador, outro Paracletos, alguém que ia andar junto da gente. Quem que é? O Espírito Santo. Então, quando aceitamos Jesus, ou melhor, quando nos entregamos a Ele, ou talvez quando nos rendemos a Ele, quem está em nós é o Espírito Santo. Jesus Cristo na forma de Espírito, Deus na forma de Espírito. Podemos depois, numa aula de escola bíblica, navegar um pouco mais disso. Mas a primeira coisa que Mateus nos traz ao respeito deste assunto que eu quero tratar é esse Emmanuel, Deus conosco. É muito diferente do Deus dos estoicos. Vocês já ouviram falar aquela ideia que a força esteja com vocês? Né? Eu nunca sei de qual Star Trek ou Star Wars. Aí, tá vendo como que eu sei das coisas? Eu não sei. Que a força esteja com você. Então, o Deus estoico, lembra de Paulo, falando com os estoicos, os epicureus? É um Deus que está nas coisas, que está aqui, que está acolá, que é uma força, uma energia que me invade. Que coisa mais diferente do Deus da Bíblia, Deus conosco, uma pessoa, de carne e osso, que depois da crucificação vai dizer para tu, põe a mão aqui, vai, ou melhor aqui, né? Toca, põe a mão aqui. Tem um buraco, não tem? Tem um furo. Ou vai falar com Pedro, né? E diz, vocês têm um peixe aí para comer? Deus conosco. É muito diferente o Deus estoico. O Deus energia. Eu vou querer para você, eu desejo boas vibrações, boa energia. Que Deus esteja com você. E eu às vezes fico assim, é Deus ou energia? Qual das duas coisas? Porque Deus da Bíblia não é energia. Ele é cheio de energia, mas não é energia. Ele é cheio de poder, mas não é poder. Então, que a força esteja com você. Tá, mas e Deus? Eu quero que Deus esteja com você. Também não é o Deus dos epicureus, que tinha simplesmente criado o mundo, todo perfeito, tudo ok, mas dado as costas e ser desinteressado como uma criança que se interessa logo pelo presente que você deu no Natal ou no Ano Novo. Eu criei, tá bom, tchau. E esse está de moda hoje, tá? Está tão de moda hoje quanto há 2000 anos atrás. E qual que é o remédio que Jesus propõe, ou melhor, que a Bíblia nos propõe? Qual que é a frase de Jesus? A última frase, Mateus 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. E eis que eu estou convosco. Esse Jesus que prometeu o Paracletos, que prometeu o Espírito Santo, que é por meio dele que se manifesta, ele está conosco. Deus conosco. Não está brincando em serviço, ele está com a gente. Não é o Deus energia, não é o Deus que abandonou o mundo e esqueceu, é o Deus que desce ao mundo e que interrompe a história humana para transformá-la. Põe a letra da tentativa de hino que eu cantei no início. E ele começa falando: meu Salvador, em sua bondade, ao mundo mal descendeu, ao mundo maligno, e do abismo do mal minha alma resgatou. A gente se sente bastante identificado com isso. Eu acho linda essa imagem. Ele me estendeu a mão, eu estava no abismo da maldade, ele me puxou. Eu acho isso bacana, eu acho isso lindo. A parte que me preocupa é a primeira: ao mundo maligno descendeu. Esse mundo é ruim? Deus criou uma coisa ruim? No início da época cristã, tinha um orador chamado Celso. Celso era um pagão, muito devoto dos deuses romanos. E ele era um grande orador. Ele tinha uma oratória tremenda. O primeiro desafio da era pós-apostólica foi justamente se defender das acusações de Celso. E o que os nossos primeiros teólogos fizeram foi pegar justamente dos gregos a forma de articular e de pensar. Então é uma ferramenta. Mas logo depois, ou juntamente quase com Celso, na realidade, veio o agnosticismo. Perdão, o gnosticismo. Agnosticismo é outra coisa. Gnosticismo. O gnosticismo propõe basicamente que um Deus mau criou este mundo ruim e perverso no qual você vive. Não vê por acaso a maldade que é no mundo, um monte de depravação que existe, somente pode ter sido criado por um Deus ruim e perverso. Esse mundo é mau. Os cristãos fizeram o quê? Parou. Usando o mesmo embalo da filosofia que tinham pegado com Celso, começaram a responder e dizer: não, o mundo foi criado bom, assim como o ser humano foi criado bom, mas há um evento que mudou tudo, e que fez sim com que esse mundo se tornasse um abismo de maldade, que o homem, na sua plena liberdade, decidiu desobedecer a Deus. Só tinha uma coisa para fazer: não comer daquele fruto. Foi e comeu. E foi uma decisão comunitária. Olha só, de novo, uma decisão comunitária. Houve uma unanimidade. Eva foi, comeu, achou gostoso e compartilhou com seu marido e disse: come, que bom. E ele concordou. Uma decisão comunitária. Então, comunitariamente nos afastamos de Deus. E o mundo, sim, se tornou um abismo de maldade. Então, sim, segurança Jesus me deu quando a sua mão me estendeu, estando em sombra, em plena luz, porque a luz do Evangelho brilhou, mas eu continuava na sombra. Ele, de sua segurança, Ele me deu. Uma segurança que eu não podia alcançar por mim mesmo. A ideia da Trindade vai surgir quase 300 anos depois do que eu estou dizendo, na época cristã. Mas que ideia que nós encontramos na Escritura? A ideia da unidade. A palavra Trindade como tal não existe, mas encontramos a ideia da unidade, deste Deus que se manifesta de forma única, nessa comunidade, a favor do ser humano, que o tinha abandonado. Essa é a mensagem do Evangelho, isso é Natal. Isso é a virada das viradas. Não é a virada da Globo, que daqui para frente tudo vai ser diferente. Mentira. Sem Jesus vai ser tudo igual.
Então, sim, somos cristãos trinitários, não existe hierarquia, existe sim unidade em unanimidade. E esse Emmanuel é Deus conosco, se manifestando da forma mais simples. Como é Deus? Deus é aquela criança na manjedoura. Deus é aquele pequeno menino que aprendeu a caminhar. É aquele adolescente que se perdeu entre os mestres da lei. É aquele que foi batizado por João. É aquele que foi tentado. Igualzinho a nós somos tentados, ou até pior. É aquele que efetuou milagres porque Deus Pai permanecia nele, segundo o próprio testemunho dele. E como que é Deus? Deus é aquele homem pendurado na cruz. Então, sim, Jesus é Deus, mas Deus é Jesus. Deus é Jesus. Vamos ao texto que me interessa. Tudo isso foi introdução. João 17, 20. Nós temos um Deus que está conosco. Mas Jesus voltou para o seu reino, o seu trono. Diz Filipenses isso, né? Mas antes disso, João traz uma coisa linda. João é um dos meus evangelhos preferidos. Os outros três são Mateus, Marcos e Lucas, tá? Mas João é lindo no que ele se propõe. Ele mostra esse Jesus feito homem, esse Logos encarnado, esse Verbo encarnado, a palavra de Deus feita carne, morando entre nós. Isso é a introdução de João, capítulo 1. O mostra para os gregos, para um pensamento grego, e como nós temos muito desse pensamento, a sociedade ocidental mamou muito desse pensamento, João se encaixa bastante com a nossa forma de pensar. Mas João é um evangelho desbalanceado. Ele gasta a primeira metade do evangelho falando de 2 anos e meio do ministério de Jesus. A segunda parte, a segunda metade do evangelho, ele fala somente da última semana. E dessa segunda parte, mais de 50% está focada apenas na última noite de Jesus com seus discípulos. No último estágio antes da morte, por cruz. E nessa situação é que João recolhe o que nenhum outro evangelho recolhe, que é esta oração, e eu vou focar apenas nesses 2 versículos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha só a unidade aparecendo de novo. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nos levou 300 anos definir teologicamente que acreditamos num Deus trino, que Deus se manifesta em Jesus, que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, que não há uma única natureza com isso, senão que Ele é único nessa manifestação de 2 naturezas. Nos levou 300 e tantos anos. Mas os textos que usamos para falar da unidade de Deus e de Jesus, os textos que usamos para falar dessa unidade,
eles na realidade remetem a outra coisa que também acontece, que é essa unidade de Jesus com a igreja. A gente acredita nisso. A gente acredita, e provo em 2 palitos. Jesus é a cabeça do corpo. Então, nós acreditamos nessa unidade, nós não pensamos muito nessa unidade, em que estamos unidos, de alguma forma, estamos unidos com o Jesus, que é Deus encarnado, com o Emmanuel. De alguma forma, a igreja, que não é a igreja batista é uma das manifestações, né? E não existe a igreja batista, senão que existem as igrejas batistas, porque cada igreja pode ter seu próprio critério, sua própria forma, inclusive sua própria teologia dentro de certos limites, contanto seja bíblica, mas fazemos parte, todos aqueles que cremos, fazemos parte desse corpo de Cristo. Não interessa se, e aqui eu vou falar alguma coisa que talvez lhe incomode, mas é isso. Eu tenho um artigo que o título é "Não me interessa se você é católico ou pentecostal, apenas quero saber de que lado da cruz você está". Porque eu entendo que a salvação em Cristo, ela é muito mais abrangente do que os limitadores denominacionais. E eu estou longe de ser ecumênico, tá bom? Tá, vamos lá. O parêntese é o seguinte: o que nos distingue é que nós acreditamos que a salvação é apenas pela fé, unicamente pela fé, enquanto que todo mundo católico acrescenta a fé, que concordamos na definição, acrescenta também as obras. Fechou parênteses e continuamos em paz. Tem pessoas, independentemente da sua doutrina de origem, da sua prática, que acreditam que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Esses tais fazem parte do corpo de Cristo, e este corpo de Cristo tem uma unidade que é indivisível com a sua cabeça, com Jesus. Então, com isto na mente, vamos de novo ao versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio de suas palavras. 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, se nós voltarmos na fórmula do capítulo 14, o que diz? As palavras que, versículo 10, 14:10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, a estrutura, a ideia, a modelagem é a mesma. Existe uma unidade indivisível, você não consegue, é como uma questão atômica, você não consegue dividir isso. A Trindade não é para ser dividida. Você não pode hierarquizá-la, você não pode arrancar um pedaço e dizer, isso daqui é mais importante que aquilo. Não, ou vá tudo ou não vá nada. E ele diz que essa unidade vital é com a igreja. Ele ora para que sejamos um. Olha, eu não estou falando de ter bons sentimentos para com seu irmão, não estou falando disso. Não estou falando de pegar agora, como vamos entrar em 2024, eu vou fazer votos que eu vou ser um cristão melhor. Não, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo orou por você e orou por mim, para que sejamos um. A oração de Jesus para com o Pai é para que nós sejamos um. Agora, esse um não é somente aqui, entre os que estamos aqui dentro, é um com os outros que acreditam a mesma coisa? Sim, isso daí é verdade, mas não é somente com os outros que estão vivos e acreditam a mesma coisa. Também é um com os que nos antecederam. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Como que você se converteu? Porque alguém lhe pregou o evangelho. Alguém falou para você. E mesmo se não tivesse falado, se foi, você recebeu um panfleto, e você se converteu a partir desse panfleto, o que são as palavras escritas, senão que a tradução daquilo que é falado? Alguém falou para você do evangelho. Há uma linhagem atrás disso.
essa pessoa que falou para você, ou que escreveu o folheto com o qual você se converteu, recebeu o evangelho da mesma forma de outro alguém anterior a ele. E assim vai retrocedendo na história até chegar ao próprio Jesus. Quais são as palavras corretas do evangelho? Aquela que Jesus pronunciou. E para quem as pronunciou? Para os seus discípulos. E o encarregou a eles. Estas são as palavras. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, as boas novas. Quais que são as boas novas? Acabou a guerra, estamos em paz, podemos estar em paz de novo. Está tudo ok, o preço foi pago. Vamos, embora, gente. As boas novas. Então há uma união, há uma unidade na igreja. É muito sério isto. É tão sério que eu acho que eu não consigo exprimir em palavras a seriedade disto daqui. Para muitos a igreja é o quê? Eu vou aos domingos à noite num lugar assim, a gente canta uns cânticos lá, pastor sempre precisa de grana, a gente está ofertando para ele, não para nunca. É uma coisa terrível, porque nem ar-condicionado a gente tem. O outro, olha, o ar-condicionado está muito frio, é uma coisa horrível, banco de madeira duro, o outro banco de plástico e tal. Isso é igreja para você? Para você, igreja tem a ver com as paredes? Tem a ver com os diáconos? Tem a ver com o pastor? Tem a ver com... isso. É tão enfadonho que pessoas simplesmente abandonam, porque não entendem do que se trata. E eu confesso, eu me considero limitadíssimo para expressar tudo o que a igreja é. A igreja é a noiva do nosso Senhor. Ela está sendo preparada, ataviada para o grande casamento, para a grande boda. A igreja é o corpo de Cristo, é a manifestação visível, apalpável de Jesus na terra. Pensa, por exemplo, qual que é o evangelho, qual que é a teologia, qual que é a ideia que as pessoas vão ver ao respeito da igreja e de Jesus? Qual que é a maior e qual que é a menor? Você talvez seja a maior expressão que algum parente possa ter de Jesus Cristo. Talvez esse parente nunca vai pisar um templo, nunca vai ouvir uma pregação formal do evangelho, vai apenas ver sua vida, mais ninguém. Então você é a maior expressão da igreja de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo você é a menor, porque somente um. Você não é igreja. Você não é igreja, eu não sou igreja. Eu sozinho em casa, eu não sou igreja. Não, mas eu assisto. É que nem assistir filme. Qual que é o envolvimento de você com o resgate do soldado Ryan, por exemplo, né? Ou com Star Wars? Nenhum! Não tem envolvimento nenhum. Então assistir por aqui não resolve. A vivência da igreja, estar com o outro, com aquele que pensa diferente, não se trata de uniformidade, se trata de unanimidade, de estarmos unidos, de que usamos a cachola que Deus nos deu para pensar, e se pensamos diferentes, glória a Deus. Se temos ideia diversa, glória a Deus, vamos achar um caminho em conjunto, vamos achar um caminho comum, vamos trilhar esse caminho juntos, porque amor é decisão, decisão é esforço. É lindo ser igreja de Jesus. Custou um alto preço ser igreja de Jesus. Mas é muito lindo porque é fruto da oração do próprio Jesus para com o Pai. Você ora. Jesus orava. E há uma união, uma unidade, não somente com os outros que acreditam a mesma coisa que nós acreditamos. Não é somente essa união existe, e faríamos bem em estender mais laços nesse tipo. Está ok, tá? Eu sou muito ciente da minha identidade, por que eu sou assim, está tudo certo. Tá? Podemos fazer. Mas também tem a ver com os laços que nos vinculam com, por exemplo, o pessoal da igreja confessante na Alemanha nazista, que sofreram e foram torturados e mortos.
ou com aqueles que enfrentaram o apartheid na Sudáfrica, ou talvez com aqueles outros, os petistas, ou os puritanos. Talvez nos conectem com Moody, Dwight L. Moody, ou talvez com Jonathan Edwards. Talvez nos conecte com os reformadores radicais, ou com os reformadores magisteriais. Ou talvez com alguns dos santos da Igreja Católica, como Santo Agostinho, por que não? Nos conecta com Irineu de Leão e sua teoria da recapitulação. Nos conecta com João, o evangelista, que parece que foi um dos últimos a morrer. Nos conecta com Jesus. Nos conecta com Jesus. Há um trilho, há um rastro. E por esse mesmo princípio, por essa mesma oração, nos conecta com a geração seguinte. Com os nossos filhos, com nossos netos, os que vão vir. Daí que seja tão sério, tão fundamental, tão essencial, cuidarmos dessas coisas entre nós. Essa pequena manifestação, por maior que fosse, esta sempre vai ser uma pequena manifestação da Igreja de Deus. Sempre. Por isso tão relevante dedicar-se a esta união. Não é somente uma questão intelectual. Intelectual você consegue por meio de um vídeo. Tá ok. Você não mora no Afeganistão, não mora na China. Não sei se estão ligados no que está acontecendo na China agora, mas depois vocês investigam. Você não mora num país que é proibido se congregar. Então é a sua responsabilidade estar junto. É a sua responsabilidade. Foi pago um alto preço. É a nossa responsabilidade. Como que o mundo pode chegar a conhecer Jesus? Qual que é o plano de Jesus para que o mundo o conheça? Juntar todo mundo aqui em Prudente, ter um telão muito grande, chamar um hiperconferencista para explicar, sei lá, o Evangelho? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como? Para que sejam um entre eles e eles conosco. Essa oração esse versículo é muito profundo para mim. Eu não consigo expressar tudo que tem ali. Eu somente consigo enxergar que a mesma unidade que há entre Deus e o Pai, Ele quer que a tenhamos. Ele ora por isso, para que a igreja seja una com Deus Pai e Deus Filho. Isso em todo o contexto, já falou do Paracletos, já falou da videira e os ramos, então essa união é essencial, é vital. Então, assim como Jesus mostra o Pai, com a pergunta de Filipe, assim como ali em Mateus nós encontramos o Emmanuel, Deus conosco, Deus está aqui entre nós, veio morar entre nós, mesmo que mudou a forma, a igreja manifesta o Deus Trino ao mundo. A igreja, ou seja, você e eu, juntos, manifestamos Deus Trino ao mundo. Não é fichinha não, não é qualquer coisinha não. Pare e pense nisso. Vamos ficar em pé e vamos orar então para encerrar. Rompe-nos as diferenças, Deus, mas ao mesmo tempo que nós as mantenhamos para glorificar-te, porque ao final das contas somos o corpo de Jesus, a manifestação viva de Jesus na terra. Tem misericórdia de nós, para que saibamos edificar esse relacionamento, para que seja um relacionamento virtuoso, que venhamos a conhecer-nos melhor, a amar-nos melhor, a sustentar-nos melhor mutuamente, que saibamos
esticar as nossas fronteiras e a nossa visão. Que saibamos ser a tua igreja, como aquela mínima expressão da mensagem de Cristo quando estamos sozinhos, mas também aquela máxima, que também é quando estamos sozinhos e essa pessoa não vê mais nada a não ser a vida da gente. Tem misericórdia, porque a vida da gente nem sempre reflete nem sequer uma parte da graça de Jesus. Pai, tem misericórdia de nós, que saibamos pesar os nossos dias, que saibamos trazer o peso de vida a cada um deles, Deus. O nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre, que nós oramos. Amém.